Vamos falar um pouquinho sobre planejamento estratégico. E o que é importante, né? Um tema que inicia-se muito essa fala, principalmente no final do ano pela alta gestão, porque é o momento em que a alta gestão vai fazer a sua revisão desse planejamento estratégico. Porém, a gente tem que também entender que o que é planejamento e o que é estratégia. Primeiro vamos entender essas duas palavras, entender os conceitos para a gente conseguir evoluir. Então, planejamento é o processo de planejar, de se organizar para alcançar alguns objetivos. E estratégia é definir objetivos em que se quer alcançar. Isso é um planejamento estratégico. É o planejar os passos para alcançar aquele objetivo estratégico que foi definido no planejamento, tá bom? Inicia-se, né, a revisão e como gerenciar esse planejamento estratégico é outra coisa muito importante que precisamos e que vocês precisam entender. Porque eu preciso gerenciar. O planejamento estratégico ele é vivo e ele muda. Não significa que eu fiz um dos grandes erros das organizações é que fiz o planejamento hoje e eu não revisito, eu não monitoro, eu não gerencio e acaba que toda a estratégia perde todo o conceito de planejamento estratégico, né? Que é se organizar, que é gerenciar, que é definir, né, ações para alcançar aquele objetivo desejado. Como que nós orientamos? E não é uma verdade absoluta, né, a forma como se desenha o planejamento estratégico e nem as ferramentas pelas quais eu vou falar aqui agora. Você pode usar outras ferramentas, como eu sempre digo, as ferramentas têm que aderir à gestão, aderir às pessoas, né? Porque as pessoas que vão fazer esses processos e que vão entregar esses resultados. Bom, aqui a gente inicia-se primeiro pela identidade organizacional. É fato iniciar pela identidade organizacional? Não precisa sempre iniciar pela identidade organizacional. Mas a identidade organizacional, ela me traz o seu conceito de visão, missão e valores. Né? E a visão, né, muitas pessoas falam, aonde você quer chegar daqui a 5 anos? O período desse planejamento estratégico também é definido lá. Né? E aí você pode fazer planejamento estratégico de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos, né? Depende aí de como que você vai construir do nicho de negócios, tá? Em um mercado em que se varia muito, né? O cenário muda muito, é interessante eu ter um planejamento estratégico mais curto do que um planejamento estratégico mais longo. Numa indústria de refrigerante, por exemplo, eu posso ter um planejamento estratégico mais longo, porque não vai mudar tanto ali o nicho de negócio. Agora, quando trabalha-se com política, quando trabalha com contratos firmados com o Estado, então acaba que a gente precisa ter um planejamento estratégico um pouco mais curto para poder ter uma obrigatoriedade de revisitar e se planejar para o futuro mais rápido, tá bom? Bom, então o conceito de visão é onde eu quero chegar. Mas eu não costumo dizer isso nas nossas consultorias. Eu costumo dizer que aonde você se vê daqui tantos anos, dependendo da periodicidade do seu planejamento. Então ele me mostra onde eu me vejo. Então, por exemplo, um hospital ele se vê daqui 2 anos acreditado, nível 3, entregando qualidade, entregando ensino e pesquisa, sendo referência naquela região, no Brasil, tendo, né, internacional, enfim, depende qual que é aí a meta que você quer estabelecer. A gente vai chegar nessa parte das metas. E depois vem a sua missão. A missão, muitas pessoas falam assim, por que você existe, né? E eu costumo dizer diferente, eu falo, por que você está aqui? Né? Você está nessa localização, porque as empresas, as instituições, elas podem mudar. Mudar de localidade, mudar de região, mudar de estado, mudar de país, a gente não sabe. Então, por que você está aqui? Qual que é a sua missão aqui, hoje? Né? Eu sou de Trindade, então qual que é a sua missão em Trindade? Né? Você está aqui agora, qual que é a sua missão? Responda essa pergunta. E aí muitas pessoas falam, a nossa missão é entregar um serviço de excelência, né? Enfim, tem diversos aí exemplos. Então a identidade organizacional, ela traz isso, né? Ela traz essa missão, essa visão e esses valores. E os valores, pessoal, é o princípio. Quais princípios você quer carregar até você alcançar a sua visão? Você vai entregar o quê? Transparência, contability, você vai entregar sustentabilidade, você vai entregar desenvolvimento, o que você vai entregar, né? O que você vai entregar, não, o que você vai carregar, desculpa, os princípios que você vai carregar aí nesse planejamento estratégico, né? Nesse tempo para você alcançar essas visões. Então, esse é o primeiro passo que a gente inicia. Depois vem da identidade organizacional, nós precisamos definir a nossa cadeia de valor.
A cadeia de valor, não vou me aprofundar muito, porque a gente vai falar, né, a gente estende muito o vídeo, mas a cadeia de valor, ela determina quais são os valores dos setores e dos produtos que eles entregam para você. Então a gente aproveita esse momento de planejamento estratégico para desenhar essa cadeia de valor. Aonde? O que é valor? Não é valor, custo, é valor. Qual que é o valor da unidade de saúde, por exemplo? Qual que é o valor do pronto-socorro? Ele é um processo primário? Ele é um processo finalístico? Ele é gerencial? Ele é apoio? A gente costuma dizer que todo setor que tem contato direto com o meu cliente, ele é um processo primário. Então, num hospital, por exemplo, na unidade de saúde, todos os setores assistenciais que têm contato direto com o paciente, ele é um processo primário ou finalístico. E os processos de apoio são aqueles que dão apoio para que a gente alcance a nossa satisfação do cliente, satisfação social, que é o nosso paciente ali sair com bastante resolutividade, ter um atendimento rápido. Então, tudo isso engloba aí na cadeia de valores. E os gerenciais, geralmente, é alta gestão, é direção, é qualidade, CCH, enfim, né? Algumas pessoas colocam CCH no apoio, então depende muito. E essa cadeia de valor vai construir ali, né, por setor ou por produto que você vai colocar. Geralmente a gente coloca setor e produto para que você possa entender, né, quais são os valores. E por que a gente traz cadeia de valor? Porque sempre o desenvolvimento primário é nos setores primários, é nos processos primários. Então, se eu tenho um desenvolvimento, uma tecnologia, isso vai impactar muito os meus processos primários? Vai. Vai trazer muita melhoria? Vai. Então, isso tem mais chance de ser aprovado dentro da instituição. Então, isso é muito importante vocês entenderem a importância de uma cadeia de valor, ok? Depois a gente vem também para um outro cenário, que é o organograma. O organograma, ele me traz ali a hierarquia da instituição, a comunicação, a quem eu me reporto, quem são as linhas de staff. E linha de staff são aqueles setores consultores, aqueles setores consultivos, aqueles setores que dão apoio à gestão, que não estão nem acima nem abaixo. Então o organograma me traz essa hierarquia. Então isso é muito importante ser apresentado também lá na sua reunião de planejamento estratégico. Em seguida, nós temos então, né, a nossa reunião com os líderes. Inicia-se essa reunião com os líderes vêm porque a gente vai desenvolver a nossa matriz SWOT, ou matriz fofa, como alguns conhecem. E a matriz SWOT, ela vai, junto com os gestores, ela vai me trazer quais são as minhas forças por setor e por unidade, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, as minhas oportunidades, quais são as minhas ameaças, analisando dois grandes cenários, cenário interno e cenário externo, ambiente interno e ambiente externo, ok? Então isso é muito importante também no planejamento estratégico. Mas antes de eu iniciar, antes de ser iniciado ali a minha reunião com o SOFA, né, a minha reunião com a matriz SWOT ou FOFA, a gente precisa, antes disso, trazer os líderes. Não, mas aí eu trago um ponto muito importante, não é só trazer os líderes, eu tenho que trazer as pessoas que estão no Gemba. Quem são as pessoas que estão no Gemba? São as pessoas do operacional. Tragam pessoas chaves para que elas se sintam participativas, para que elas se sintam com a instituição, se sintam fazendo parte daquilo ali. Não só líderes, não só coordenação, mas ali que traz essas pessoas para que elas se sintam fazendo parte. E detalhe, não é só por isso não, porque elas vivem o mundo real. Elas não vivem um mundo ideal. Elas vivem lá, no processo, as dificuldades, os problemas. Então, com certeza, ela vai ter alguns insights para te dar na sua matriz SWOT, na hora da construção disso daí. Então, para essa reunião, eu já trago alguma coisa sobre identidade organizacional e valido com os líderes. Já trago a cadeia de valor, valido com todo mundo, para todo mundo se sentir parte. E já trago o organograma e valido com todo mundo. Então, o planejamento estratégico, nós utilizamos ele para poder usar, para disseminar isso também. Então é muito importante. Depois da matriz SWOT, né, ou matriz FOFA, a gente vai fazer o quê? A gente precisa, depois dessa etapa, né, essa reunião, eles vão desenhar e vão escrever qual é as suas fraquezas e quais são as suas forças do ambiente interno. E quais são as suas oportunidades no mundo lá fora e quais são as suas ameaças que o mundo lá fora traz para o seu setor e para a unidade como um todo. Então você entrega duas matrizes SWOT, ele faz um por setor e um da unidade, a visão geral dele da unidade. E detalhe, gente, a gente não faz um planejamento estratégico em um dia.
tá? A gente faz planejamento estratégico, tem pessoas que gastam 15 dias, pessoas que gastam meses, mas é bom que seja um pouco mais rápido, mais ágil. 15 dias acho que é um tempo adequado para fazer um planejamento estratégico. Depois disso, a gente vai fazer o filtro. A gente tem, é como se fosse um brainstorm, todo mundo vai dando as suas ideias, a gente recolhe isso, vamos fazer o filtro, tirando as duplicidades, tirando aquilo que não faz sentido, que às vezes tem pessoas que viajam, né, na maionese, e vamos também, aí sim, nós vamos escalonar e depois nós vamos apresentar isso numa nova reunião para os gestores. Apresentou isso para a reunião dos novos gestores, nós vamos pedir para eles trazerem ideias de ações para, primeiro, manter as minhas forças fortes, fortalecer as minhas fraquezas, aproveitar as minhas oportunidades e minimizar ou criar barreiras das minhas ameaças. Ações, então eles vão me dando ações, a gente vai descrever trazendo um esboço de ações, certo? Depois é feita toda uma reunião, né, com toda a diretoria e tal, e aí sim se joga isso no BSC. O BSC é o Balanced Scorecard, que tem alguns campos ali para você preencher e monitorar. Que tem, isso muda, tá, de organização para organização. Então temos sustentabilidade, processos, finanças, né, social, tem gente que coloca sustentabilidade, tem gente que, dependendo do nicho de negócios, esses campos do BSC, eles fazem uma alteração ali na nomenclatura, tá bom? E aí, depois disso, a gente constrói o nosso mapa estratégico. Né? O mapa estratégico, ele me traz a estratégia de modo muito gráfico, né, de como que isso vai, como que todo esse planejamento meu vai funcionar para me levar aonde eu me vejo daqui 5 anos, ou daqui 2 anos, ou dependendo da periodicidade do seu planejamento. E aí, pessoal, como que a gente faz o gerenciamento disso? Existem 2 formas. Gerenciando o planejamento estratégico, eu preciso gerenciar a execução das ações, né? Como que está a execução, quantas ações concluídas, quantas não concluídas. Eu tenho que fazer também o gerenciamento dos meus indicadores estratégicos. Então, dentro do meu próprio planejamento, eu vou definir alguns indicadores estratégicos para ver se o meu planejamento está efetivo, né? Eu preciso saber se isso está dando impacto positivo dentro da minha instituição. Então, isso é muito importante também. Depois disso, pessoal, a gente tem também as reuniões periódicas. Porque qual que é o grande problema das instituições? Elas fazem planejamento estratégico e não fazem reuniões. Checkpoint, check-in, algumas chamam, né, de reunião estratégica, enfim, RE, enfim, cada um chama de uma forma e não está errado, tá? Não existe verdade absoluta aqui. E aí vocês pegam, né, e vão fazer as reuniões periódicas, vocês vão apresentar todo o andamento do planejamento, os indicadores, as discussões, as análises críticas, o que vai mudar. Geralmente, o ideal é fazer de 3 em 3 meses. Eu oriento sempre os clientes de fazer de 3 em 3 meses do que fazer em períodos muito longos. Mas por que eu oriento? Porque o nosso nicho de negócio é saúde. E o nicho da saúde, ele muda muito, muito rápido. Né? O nicho da saúde, ele muda muito rápido. Se eu fosse um processo industrial, um processo de refrigerante, sapato, carro, talvez a gente conseguisse fazer em um período, essas reuniões em um período um pouco mais longo, de 6 em 6, de ano em ano, né? Mas no nosso nicho de negócio, né, o nosso nicho de trabalho, trabalhamos de 3 em 3 meses, que eu acho que é o mais ideal para que a gente possa apresentar o andamento do planejamento, os indicadores, se vamos precisar fazer ações corretivas ou preventivas para manter o nosso planejamento. Se vamos ter que mudar o planejamento, porque às vezes o cenário muda, então se o ambiente mudou, o planejamento também precisa mudar. Ele é vivo. Então, fazer um planejamento é vivo, tá? Bom, pessoal, queria explanar um pouquinho aqui para vocês sobre o planejamento estratégico. Eu quero deixar para vocês aí na nossa legenda o link do nosso e-book, né, que traz aí o passo a passo do planejamento estratégico, o link da nossa consultoria também de planejamento estratégico. Nós abrimos aí para vocês e queria que você deixasse aqui um comentário, se você concorda, o que você achou do conteúdo, compartilhe, dê o like para ajudar a gente e aguardo vocês lá na nossa consultoria. Muito obrigado!